Salve, sonhadores! Hoje vou contar uma história que ainda está na minha cabeça, mas que pode muito bem se transformar num mangá, e quem sabe até num anime. Eu estava andando pelo Porto de Santos, minha cidade natal, e quer saber? Esse lugar sempre me intrigou. Santos tem uma energia estranha, meio sombria, especialmente aqui no Porto e no centro histórico. Parece que a qualquer momento você vai dar de cara com um pirata fantasma ou com um monstro marinho escondido nas águas poluídas da Bahia. Desde pequeno, eu escutava histórias de marinheiros que viam coisas estranhas, de criaturas que saíam da névoa para atacar navios. Essas histórias sempre ficaram comigo, e eu sempre quis escrever sobre elas, imaginar uma narrativa onde o místico e o desconhecido ganham vida. Então, foi assim que surgiu a ideia para o mangá Marés de Poluição. Imagina só, o Porto de Santos, esse lugar cheio de histórias, sendo atacado por uma criatura bizarra, um monstro gigante, uma mistura de polvo com gosma tóxica que sai da água poluída e começa a devorar tudo silenciosamente. Isso é Marés de Poluição. A história começa com Júlio, um trabalhador humilde do cais, um cara como qualquer outro, só que ele é forçado a enfrentar essa ameaça sobrenatural com um machado industrial. O mais insano é que quanto mais ele corta os tentáculos do monstro, mais eles se regeneram. Tipo assim, aquele ciclo sem fim, sabe? Igual à ignorância humana, que mesmo sendo cortada, volta com tudo. Capítulo 1. O Monstro das Profundezas. Era uma cidade de porto. O laranja vibrante dos guindastes e terminais parecia gritar em contraste com o céu cinzento, opaco, quase sufocado pela densa de poluição que pairava sobre o horizonte. O cheiro salgado do mar misturava-se ao óleo e à ferrugem, enquanto as máquinas imensas continuavam sua mecânica implacável. Ninguém sabe de onde ele surgiu, das marés revoltas ou da ganância dos homens. O fato é que um trabalhador humilde tentava se proteger, enquanto as sombras se agigantavam sob as águas poluídas. Com um golpe ensurdecedor, o monstro emerge das profundezas. Tentáculos grotescos, cobertos de lodo, e uma forma que desafia a lógica. O céu que antes parecia calmo agora é rasgado por um relâmpago, iluminando a cena macabra. Capítulo 2. O primeiro encontro. Com cada golpe do machado, Júlio percebe que o monstro não é apenas um ser físico. A luta se torna um reflexo da batalha interna contra a própria ignorância humana. Ele grita em frustração, cortando um tentáculo que se estende em sua direção, mas a criatura se regenera rapidamente, como se zombasse de sua tentativa de resistência. Se eu não lutar, quem o fará? O que sou eu senão um homem que se levanta diante do medo? A determinação de Júlio brilha em seus olhos, enquanto a água poluída respinga em seu rosto. A batalha não é apenas contra o monstro, mas contra o desespero que ameaça engoli-lo. Capítulo 3. A chegada de Lívia. Quando a criatura avança para o centro da cidade, uma nova personagem surge. Lívia. Uma mulher da vida, conhecida no porto, mas não por isso menos corajosa. Ela carrega uma pistola com balas explosivas, que normalmente usaria para se proteger dos homens nojentos que tentam assediá-la. Só que hoje, ela está encarando um monstro muito maior, pelo menos no tamanho. Lívia mira nos tentáculos grotescos que se estendem em sua direção e começa a atirar. As balas explodem ao contato, criando um espetáculo visual impressionante, com chamas e fumaça se entrelaçando em meio à batalha. Mas, para sua frustração, nada parece surtir efeito. Os tentáculos regeneram-se rapidamente, como se zombassem de seus esforços. Determinada, ela se junta a Júlio e a luta continua. A química entre eles é imediata. Duas pessoas de realidades tão diferentes, agora lutando lado a lado contra uma ameaça que nunca poderiam imaginar. A colaboração entre os dois se torna a chave para enfrentar essa força avassaladora, unindo coragem e habilidade em uma luta pela sobrevivência. Sua pistola, antes apenas uma proteção contra os homens nojentos que tentavam assediá-la, agora se torna a única esperança em meio ao caos. Com uma expressão de pura determinação, Lívia dispara contra o monstro. As balas explosivas ecoam como trovões e o impacto faz a criatura hesitar por um momento, revelando uma fraqueza. Ela grita com coragem: "Eu não vou deixar que você destrua o que restou." Sua atitude é inspiradora, e o brilho do seu cabelo loiro contrasta com a escuridão ao redor. Capítulo 4. A aliança com o Capitão Almeida. Ele é um velho lobo do mar, o Capitão Almeida, com cicatrizes que contam histórias de outras batalhas. O convés do seu navio pesqueiro, Tempestade, balança sob os pés, mas ele se mantém firme.
Seu olhar, fixo na água, estava apertado de preocupação. Ele sentia, lá nas profundezas do seu ser, que algo estava prestes a acontecer. Algo que o levava de volta a um pesadelo que ele desejava esquecer. Ele está de volta. O pensamento se repetia como um mantra sombrio em sua mente. Eu sabia que ele nunca tinha realmente ido embora. Era uma sensação arrepiante. De repente, o silêncio do seu barco foi quebrado por um jovem tripulante que correu até ele, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Capitão! Um monstro! Ele está devorando os trabalhadores no cais. A voz do garoto tremia, e Almeida percebeu que o pânico havia se espalhado como uma mancha de óleo na água. O capitão Almeida sentiu um frio na espinha. Ele sabia que não havia tempo a perder. Com uma determinação renovada, virou-se para sua tripulação, seus homens, que o olhavam com ansiedade e medo. Preparem os arpões, rapazes! Não vamos fugir desta vez. As palavras saíram com um peso de comando, uma promessa de que eles não se renderiam. O tempo de hesitação havia acabado. A adrenalina começou a pulsar em suas veias, uma corrente elétrica que lhe deu força. Ele não era apenas um pescador, mas o guardião daquele porto, e nada o impediria de proteger seu lar. Os homens se movimentaram rapidamente, pegando arpões e verificando os equipamentos. O som das cordas e das correntes ecoava, uma sinfonia de preparação e determinação. Vamos, Tempestade! Vamos enfrentar o que quer que esteja lá fora. Assim, o Tempestade partiu em direção ao cais, cortando as ondas com uma ferocidade. O capitão sabia que, independentemente do que estava à espreita nas profundezas, eles iriam enfrentá-lo juntos. Porque o porto era mais do que um lugar, era um lar, e ele lutaria até o fim para protegê-lo. Chegando no porto, ele grita, convocando Júlio e Lívia. Preparem-se, isso não é um simples pesadelo, é uma guerra. Seu olhar é intenso, cheio de experiência e sabedoria. O capitão lança arpões com precisão cirúrgica, enquanto os tentáculos do monstro tentam envolver o navio. Cada golpe é como um duelo épico, e a determinação dos três é palpável. Capítulo 5. O medroso que faz a diferença. Ele era o clássico medrosão, Duda. Aquele que fica atrás gritando que a gente vai morrer. Mas em meio ao medo, ele se ergue. Com um pedaço de pedra em mãos, ele atira no monstro. Um gesto pequeno que ressoa profundamente. O monstro se vira, momentaneamente distraído pelo impacto. Duda, tremendo, finalmente percebe que sua amizade é uma força poderosa. Mesmo em sua fraqueza, ele encontra coragem. Capítulo 6. A batalha final. A luta se torna um balé caótico entre a luz e a escuridão. As balas de Lívia explodem como fogos de artifício contra a criatura, enquanto Júlio, com seu machado, busca cortar o núcleo maligno que a alimenta. O capitão Almeida direciona os ataques com precisão, gritando ordens que ecoam na noite. Os tentáculos do monstro se agitam furiosamente, e a cena é um espetáculo de luzes e sombras. Cada movimento é cheio de tensão, e a música aumenta, criando uma sinfonia de ação que envolve o espectador. Capítulo 7. Reflexões sobre o monstro. O que foi derrotado naquele dia? O verdadeiro monstro não era apenas a criatura feita de radiação e poluição. Era a ganância humana, a indiferença. Eles olham para o horizonte, entendendo que enquanto a humanidade não cuidar do seu mundo, os monstros sempre estarão à espreita. A câmera foca nas expressões dos personagens, revelando o peso da luta que acabaram de enfrentar. Eles respiram fundo, um momento de silêncio antes de se voltarem para a realidade que os espera. E essa foi a história que eu criei andando por aqui, entre os guindastes e o centro histórico. Quem sabe um dia Marés de Poluição vire um mangá real e se virar, quem sabe não vire um anime, né? E aí, vocês topariam ler essa história ou ver ela nas telas? Me contem nos comentários. Eu sou o Garoto Imaginário e luto pela liberdade de sonhar. Mas isso é só um devaneio meu.